Mulher de milionário humilhou a cozinheira, mas não esperava o que iria acontecer depois. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Na suntuosa mansão dos Figueiredo, localizada nos arredores de São Paulo, o luxo e a opulência eram tão evidentes quanto a crueldade de sua dona. Helena Figueiredo, esposa do milionário Roberto Figueiredo, era conhecida por sua personalidade snob e seu desprezo pelos funcionários que mantinham sua vida confortável. Sua beleza aristocrática escondia uma alma cruel que se deleitava em humilhar aqueles que considerava inferiores, especialmente os empregados que trabalhavam incansavelmente em sua mansão. Maria das Dores Santos, a cozinheira de 42 anos, era uma mulher simples originária do interior de Minas Gerais. Viúva e mãe de 3 filhos, ela havia conseguido aquele emprego após anos de trabalho árduo e dedicação. Sua habilidade culinária era incomparável, preparando pratos que encantavam não apenas a família Figueiredo, mas todos os convidados que passavam pela mansão. No entanto, sua competência jamais era reconhecida por Helena, que a via apenas como uma prestadora de serviços descartável e sem valor. Os momentos de humilhação de Helena contra Maria eram constantes e cruéis. Ela criticava cada detalhe do trabalho da cozinheira, desde a disposição dos talheres até o sabor das refeições. Não raro, Helena jogava pratos no chão, exigindo que Maria os limpasse imediatamente, sempre com um olhar de desprezo e palavras que feriam mais profundamente que qualquer objeto físico. Os funcionários da mansão testemunhavam essas cenas, mas ninguém ousava contestar a patroa, temendo perder seus empregos. Roberto Figueiredo, completamente alheio às atitudes da esposa, estava sempre ocupado com seus negócios milionários no mercado financeiro. Considerado um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo, passava a maior parte do tempo viajando, deixando Helena completamente livre para exercer seu reinado de terror dentro de casa. Ele confiava cegamente em sua esposa, acreditando que ela mantinha a casa em perfeita ordem e tratava os funcionários com o devido respeito. Maria suportava as humilhações em silêncio, pensando em seus filhos e na necessidade de manter aquele emprego. Cada insulto, cada olhar depreciativo de Helena era guardado em seu íntimo como uma ferida que não cicatrizava. Sua dignidade era constantemente atacada, mas sua força interior a mantinha de pé. Ela sabia que aquele trabalho era sua única fonte de sustento, o que a fazia engolir cada palavra venenosa da patroa com uma resignação que machucava sua alma. Os filhos de Maria, João, de 18 anos, Luísa, de 15, e Pedro, de 12, eram sua maior motivação. Ela sonhava em oferecer uma educação de qualidade para eles, especialmente após a morte de seu marido em um acidente de trabalho anos antes. Sua dedicação era inabalável, e mesmo nos momentos mais difíceis, lembrava-se do sorriso de suas crianças, o que lhe dava forças para continuar suportando as humilhações diárias. O ambiente da mansão era uma mistura de luxo e tensão. Enquanto os ambientes eram decorados com obras de arte caras e móveis importados, um clima de opressão pairava sobre os funcionários. Helena se comportava como uma rainha destronada, usando sua posição social como uma arma contra aqueles que considerava inferiores. Sua vaidade e arrogância eram alimentadas por um sistema que permitia que pessoas como ela tratassem seus funcionários como objetos descartáveis. Maria não era apenas uma cozinheira, era uma verdadeira artista culinária. Seus pratos eram verdadeiras obras-primas que combinavam técnicas tradicionais mineiras com um toque contemporâneo que encantava até os paladares mais exigentes. No entanto, tal talento era constantemente ofuscado pelas críticas amargas de Helena, que jamais reconhecia o valor real do trabalho da funcionária. A rotina na mansão seguia um padrão cruel. Todas as manhãs, Maria chegava antes do sol nascer, preparando o café da manhã e organizando a cozinha. Helena a observava com um olhar de desprezo, sempre encontrando algum defeito para criticar. Não importava o quanto Maria se esforçasse, nunca seria o suficiente para agradar a patroa, que parecia encontrar prazer em seu sofrimento e humilhação constante. Os outros funcionários observavam a situação com um misto de pena e medo.
Alguns tentavam amenizar as situações, oferecendo apoio silencioso a Maria. Outros simplesmente baixavam a cabeça, temendo se tornarem o próximo alvo das investidas cruéis de Helena. A cozinheira, no entanto, mantinha sua dignidade, absorvendo cada golpe com uma resistência que poucos compreendiam. Ninguém poderia imaginar que aquela situação de opressão e humilhação estava prestes a mudar completamente. Um evento inesperado estava prestes a acontecer, transformando para sempre a vida de Helena, Maria e todos os envolvidos naquela história. O destino preparava uma reviravolta que ninguém, nem mesmo a arrogante esposa do milionário, poderia prever. O silêncio da mansão seria em breve quebrado por revelações que mudariam para sempre o curso daquela história. Maria guardava segredos que, quando descobertos, transformariam completamente a dinâmica daquela família aparentemente perfeita. Uma vingança silenciosa começava a ser tramada, não por ódio, mas como uma forma de restabelecer a dignidade há tanto tempo roubada. Um evento inesperado começou a desencadear uma série de acontecimentos que mudariam drasticamente a vida de Helena e Maria. Durante um jantar de negócios importante, Helena serviu um prato preparado pela cozinheira para um cliente potencial. No entanto, Maria havia secretamente descoberto algo comprometedor sobre os negócios de Roberto Figueiredo que poderia destruir toda a reputação da família. O segredo guardado por Maria estava relacionado a uma fraude fiscal massiva conduzida pelo milionário. Documentos que ela havia encontrado por acaso, enquanto organizava papéis no escritório, revelavam transações ilegais que poderiam levar Roberto à prisão. Sua filha Luísa, estudante de direito, a havia ajudado a entender a complexidade dos documentos encontrados. João, filho mais velho de Maria, trabalhava como motorista de aplicativo e tinha conexões importantes no submundo da cidade. Ele começou a investigar discretamente o passado de Roberto, descobrindo redes de corrupção que se estendiam por diversos setores empresariais. Cada informação coletada era um potencial golpe contra o império financeiro dos Figueiredo. A tensão na mansão aumentava gradativamente. Helena começou a perceber que algo estava diferente no comportamento de Maria. A cozinheira, antes completamente submissa, agora carregava um olhar de determinação que assustava a patroa. Pequenos detalhes começaram a indicar que algo grande estava prestes a acontecer. Pedro, o filho caçula de Maria, havia se tornado um hacker experiente e estava ajudando a mãe a organizar todas as provas contra Roberto. Suas habilidades tecnológicas permitiram coletar evidências digitais que complementavam os documentos físicos encontrados. Cada arquivo, cada print de tela era uma peça de um quebra-cabeça que poderia destruir a família Figueiredo. Roberto continuava alheio a toda a situação, acreditando em sua aparente invulnerabilidade social e econômica. Suas viagens constantes e sua confiança cega em Helena o impediam de perceber o perigo iminente. Ele não fazia ideia de que sua queda estava sendo meticulosamente preparada por aquela que ele considerava uma simples funcionária. As investigações de João revelaram conexões com políticos corruptos, esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais que se estendiam por anos. Cada descoberta era mais chocante que a anterior. Maria e seus filhos começaram a construir um dossiê completo que poderia não apenas destruir a reputação de Roberto, mas também levá-lo à cadeia. Helena começou a sentir que estava perdendo o controle. Seus momentos de humilhação contra Maria pareciam agora tolos e insignificantes diante do que estava por vir. A arrogância que antes a movia começou a dar lugar a um medo crescente de que algo terrível pudesse acontecer. Os filhos de Maria representavam diferentes frentes de ataque. Luísa, com seu conhecimento jurídico, preparava estratégias legais. João, com suas conexões, garantia que nenhuma informação escapasse. Pedro, com suas habilidades tecnológicas, mantinha todos os documentos seguros e inacessíveis para possíveis tentativas de destruição. A rede de proteção de Roberto começou a mostrar suas primeiras rachaduras. Antigos sócios que haviam sido enganados por ele começaram a surgir, dispostos a testemunhar contra o milionário. Cada depoimento era uma nova peça que se encaixava no plano elaborado por Maria e seus filhos. A vingança estava sendo construída não com violência, mas com inteligência e planejamento meticuloso.
Cada ação era calculada para provocar o máximo de dano possível à reputação e à liberdade de Roberto e Helena. O momento de justiça estava próximo, e nada poderia impedir sua concretização. No centro de tudo, Maria permanecia serena. Anos de humilhações haviam sido transformados em combustível para seu plano elaborado. Sua dignidade, antes diminuída, agora se transformava na maior arma contra aqueles que tentaram destruir sua dignidade e sua família. O momento decisivo chegou durante um jantar que mudaria completamente o destino da família Figueiredo. Helena havia organizado um evento para empresários importantes, acreditando estar no auge de seu poder social. A mesa estava impecavelmente decorada, os convidados vestiam roupas caras, e o ambiente respirava ostentação e falsa elegância. Maria circulava discretamente, servindo os pratos com uma calma que escondia a tempestade prestes a ser desencadeada. Luísa, vestida elegantemente, chegou ao local acompanhada de um promotor público que havia sido previamente informado sobre todas as evidências contra Roberto. Seus olhos brilhavam com determinação, carregando uma pasta que continha documentos comprometedores que revelariam ao vivo os crimes do milionário. Cada passo dela era calculado, cada movimento representava anos de humilhação sofrida por sua mãe. João estava estrategicamente posicionado do lado de fora da mansão, com gravadores e câmeras prontos para capturar qualquer movimento. Suas conexões no submundo da cidade garantiriam que nenhum detalhe escapasse. Pedro, em uma sala de controle improvisada, monitorava todos os sistemas de comunicação e segurança, preparando o terreno para a revelação que mudaria tudo. No momento mais eloquente do jantar, quando Roberto discursava sobre seus supostos sucessos empresariais, Luísa levantou-se. Sua voz firme cortou o ambiente luxuoso, revelando detalhadamente as fraudes fiscais, os esquemas de corrupção e as transações ilegais conduzidas pelo pai. Cada palavra era como um punhal certeiro, desvendando anos de mentiras e manipulações que sustentavam um império familiar. Helena sentiu o chão literalmente desmoronar sob seus pés. Seu rosto, antes pintado com maquiagem cara, tornou-se uma máscara de pavor absoluto. Os convidados, empresários influentes, observavam estáticos a cena que se desenrolava. Documentos foram projetados em uma tela grande, expondo cada detalhe das ilegalidades cometidas por Roberto. A reação em cadeia foi imediata. Autoridades que estavam no jantar começaram a fazer ligações, acionando investigadores e delegados especializados em crimes financeiros. Roberto, completamente atônito, tentou argumentar, mas suas palavras soavam ocas diante das provas irrefutáveis apresentadas por Luísa e Maria. Maria permanecia em um canto, observando a cena com uma serenidade que assustava. Seus olhos não demonstravam ódio, mas uma justiça sendo finalmente realizada. Cada humilhação sofrida ao longo dos anos estava sendo plenamente compensada naquele momento único de revelação total e absoluta. O promotor público presente iniciou imediatamente os procedimentos legais. Mandados de busca e apreensão foram expedidos instantaneamente. Roberto foi formalmente acusado na frente de todos os convidados, suas algemas colocadas enquanto Elistil tentava argumentar sua inocência. Sua queda era completa e irreversível. Helena, em um ato desesperado, tentou argumentar e defender o marido, mas suas palavras eram agora vazias de qualquer credibilidade. Sua máscara de falsa superioridade havia sido completamente destruída. Os mesmos empresários que antes a bajulavam agora a olhavam com desprezo e nojo. Pedro havia preparado um documento digital completo que seria enviado simultaneamente para todos os jornais, canais de televisão e plataformas de comunicação. A queda de Roberto seria um escândalo nacional, expondo não apenas suas fraudes, mas toda a rede de corrupção que ele havia construído ao longo de anos. Maria abraçou seus filhos, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma vitória construída com inteligência, paciência e determinação. Sua dignidade, antes pisoteada, agora era um farol de esperança para todos aqueles que um dia foram humilhados e silenciados. O destino havia preparado a mais perfeita das vinganças. Não com violência,
mas com justiça. Não com ódio, mas com verdade. Maria e seus filhos haviam provado que a força não está no poder econômico, mas na dignidade, na união familiar e na coragem de enfrentar a injustiça. Nos meses seguintes à queda de Roberto, Maria precisou reconstruir completamente sua vida. A exposição mediática do caso havia transformado sua existência de forma radical. Sua coragem em denunciar as irregularidades de seu antigo patrão a tornou um símbolo de resistência para trabalhadores de todo o país. Os convites para entrevistas e palestras começaram a surgir, revelando um potencial que permanecerá adormecido por anos de humilhações constantes. Luísa, animada com a repercussão do caso, decidiu especializar-se em direito trabalhista. Sua experiência pessoal a motivou a defender outros funcionários que sofressem assédio e discriminação. Ela via cada caso não apenas como um desafio profissional, mas como uma missão de transformação social. Seus professores e colegas de faculdade a reconheciam como uma jovem com um propósito único de combater injustiças. João, inspirado pela transformação da família, decidiu criar uma plataforma digital de apoio a trabalhadores que sofriam abusos em seus ambientes de trabalho. Sua experiência como motorista de aplicativo e filho de uma vítima de assédio moral o motivou a criar ferramentas de denúncia e suporte. O projeto rapidamente ganhou destaque nacional, conectando pessoas que antes se sentiam sozinhas em suas lutas. Pedro desenvolveu um aplicativo que permitia a funcionários documentarem casos de assédio e discriminação de forma segura. Suas habilidades tecnológicas, antes restritas ao ambiente doméstico, agora se transformavam em uma ferramenta de transformação social. Investidores e organizações de direitos humanos rapidamente se interessaram pelo projeto inovador. A indenização judicial recebida pelo caso de corrupção de Roberto permitiu que Maria realizasse antigos sonhos. Ela comprou uma pequena propriedade no interior de Minas Gerais, onde começou a dar aulas de culinária para jovens da comunidade. Seu talento culinário, antes limitado às cozinhas dos patrões, agora era celebrado e reconhecido como uma arte. As palestras de Maria em universidades e eventos corporativos revelaram uma oradora inspiradora. Ela compartilhava sua história não como um discurso de vitimização, mas como um testemunho de superação. Suas palavras tocavam profundamente plateias inteiras, motivando pessoas a não aceitarem situações de opressão em seus ambientes de trabalho. A família estabeleceu uma fundação para apoiar trabalhadores em situações vulneráveis. Cada recurso, cada ação era dedicada a transformar a dor de anos de humilhação em uma força positiva de mudança. Eles se tornaram referência nacional em defesa dos direitos dos trabalhadores, provando que a união e a coragem podem superar qualquer sistema opressor. Helena, completamente destroçada, tentava reconstruir sua vida após a prisão de Roberto. Seus antigos círculos sociais a haviam abandonado, e sua reputação estava completamente arruinada. Maria, no entanto, optou por não alimentar sentimentos de vingança, mas sim de transformação e crescimento pessoal. Os filhos de Maria tornaram-se referências em suas áreas de atuação. Luísa como advogada, João como empreendedor social e Pedro como desenvolvedor de tecnologias para a justiça social. A educação que Maria havia sonhado proporcionar se realizava de uma forma que ia muito além do que ela poderia imaginar. A história da família Santos passou a ser estudada em casos de resiliência e transformação social. Universidades e instituições de direitos humanos utilizavam sua trajetória como exemplo de como a união familiar e a coragem podem derrubar estruturas de opressão. Cada palestra, cada entrevista era uma nova oportunidade de inspirar mudanças. Maria frequentemente refletia sobre sua jornada, percebendo que a verdadeira vingança não estava em destruir, mas em construir. Sua transformação era um testemunho vivo de que o amor, a educação e a determinação são as melhores armas contra a injustiça. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com esperança e realização. O legado da família Santos seria para sempre um marco na luta contra a opressão no ambiente de trabalho. Cada ação, cada projeto, cada momento de sua vida se transformará em uma mensagem poderosa de que a dignidade humana deve sempre prevalecer contra qualquer forma de tirania e discriminação.
O julgamento de Roberto Figueiredo tornou-se o maior evento judicial do ano. A corte estava completamente lotada, com jornalistas de todo o país acompanhando cada detalhe do processo que exporia uma das maiores redes de corrupção empresarial já descobertas no Brasil. Maria e seus filhos ocupavam os assentos da frente, testemunhas fundamentais de toda a investigação que levaria o milionário à justiça. Luísa, como advogada assistente do caso, preparou cada detalhe da acusação com uma precisão cirúrgica. Documentos, planilhas, e-mails e gravações foram meticulosamente organizados para demonstrar a extensão dos crimes cometidos por Roberto. Suas argumentações jurídicas eram tão sólidas que deixavam os advogados de defesa sem qualquer possibilidade de contestação efetiva. João havia conseguido depoimentos de antigos funcionários de Roberto que corroboravam todas as acusações. Sua rede de contatos permitiu reunir evidências que iam muito além do que inicialmente se imaginava. Cada testemunho revelava camadas de corrupção que se estendiam por diferentes setores empresariais e políticos. Pedro havia preparado um sistema digital que permitia a visualização de todas as transações ilegais de forma extremamente didática. Gráficos, linhas do tempo e conexões entre diferentes esquemas de fraude eram projetados em telões, permitindo que todos compreendessem a complexidade do caso. Sua tecnologia transformava dados complexos em narrativas compreensíveis. Helena, sentada ao lado de seu advogado de defesa, percebia que cada minuto do julgamento destruía mais completamente sua imagem social. Seus antigos amigos, antes tão próximos, agora a olhavam com desprezo. Sua vida de luxo e ostentação desmoronava definitivamente diante de seus olhos, revelando a fragilidade de sua existência baseada em mentiras. O promotor público conduzia a acusação com uma eloquência que prendia a atenção de todos os presentes. Cada argumento era construído com base em provas irrefutáveis, demonstrando sistematicamente como Roberto havia construído seu império através de fraudes fiscais, corrupção e lavagem de dinheiro. Nenhum detalhe escapava de sua análise precisa. Maria observava tudo com uma serenidade que impressionava a todos. Seus olhos não demonstravam ódio, mas uma compreensão profunda de que a justiça estava sendo finalmente realizada. Cada momento representava a concretização de anos de humilhação silenciosa transformados em uma vitória ética e moral. As revelações no tribunal eram cada vez mais chocantes. Esquemas de corrupção que envolviam políticos, empresários e instituições financeiras foram completamente expostos. O caso de Roberto não era apenas uma história individual, mas um sintoma de um sistema corporativo profundamente corrompido que precisava ser completamente reformulado. Testemunhas foram chamadas, incluindo funcionários que haviam sido sistematicamente silenciados ao longo dos anos. Cada depoimento adicionava mais uma camada de complexidade ao caso, revelando como o poder econômico havia sido usado para oprimir e calar pessoas comuns que dependiam de seus empregos para sobreviver. O júri ouvia atentamente cada detalhe, consciente de que aquela decisão representaria muito mais do que a condenação de um único empresário. Tratava-se de um julgamento simbólico contra um sistema que historicamente protegeu os mais ricos em detrimento dos trabalhadores. A expectativa era de uma condenação exemplar. Roberto, que antes parecia invencível, agora estava completamente derrotado. Suas tentativas de argumentação pareciam patéticas diante da quantidade de provas apresentadas. Seu império, construído sobre mentiras e corrupção, desmoronava completamente diante de todos. Cada revelação o transformava em um homem cada vez menor. No momento final do julgamento, Maria segurava as mãos de seus filhos. Não era um momento de celebração, mas de reflexão profunda sobre justiça, dignidade e transformação. Eles haviam provado que a verdade, quando construída com inteligência, coragem e união familiar, é capaz de derrubar os mais sólidos impérios construídos sobre mentiras. O veredicto do tribunal foi categórico. Roberto Figueiredo foi condenado a 25 anos de prisão por crimes de corrupção, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Sua fortuna seria completamente confiscada, com grande parte dos recursos sendo destinada a programas sociais e indenizações para funcionários prejudicados por suas ações. Helena,
como corresponsável em alguns esquemas, também recebeu uma sentença de prisão, embora menor que a de seu marido. A família Santos tornou-se um símbolo nacional de resistência contra a opressão no ambiente de trabalho. Maria, que antes era invisível para a sociedade, agora era convidada para palestras em universidades, empresas e eventos governamentais. Sua história inspirava milhares de trabalhadores que se sentiam sem voz diante de patrões abusivos e sistemas corporativos injustos. A fundação criada pela família começou a atuar em diversas frentes de proteção ao trabalhador. Luísa coordenava projetos jurídicos de defesa de direitos trabalhistas, João desenvolvia plataformas de denúncia e Pedro criava tecnologias para empoderamento de funcionários. Cada ação representava uma transformação que ia muito além da vingança inicial. Os bens da família Figueiredo foram leiloados, com grande parte dos recursos sendo destinados a programas sociais e de capacitação profissional. O império construído sobre corrupção se desfazia completamente, transformando-se em uma fonte de recursos para comunidades que historicamente foram marginalizadas pelo sistema econômico brasileiro. Maria comprou uma pequena propriedade no interior de Minas Gerais, onde criou uma escola de culinária para jovens de comunidades carentes. Seu talento culinário, antes restrito às cozinhas de patrões abusivos, agora era uma ferramenta de transformação social. Cada aula representava mais do que ensinar técnicas culinárias, mas principalmente dignidade e autoestima. Os filhos de Maria continuavam desenvolvendo projetos que expandiam o impacto inicial de sua denúncia. Luiz havia se tornado uma referência nacional em direito trabalhista, João criava tecnologias de proteção ao trabalhador, e Pedro desenvolvia sistemas de transparência empresarial que permitiam maior fiscalização de grandes corporações. Helena, após cumprir parte de sua sentença, tentou reconstruir sua vida. No entanto, seu nome estava definitivamente manchado. Os círculos sociais que antes a idolatravam agora a ignoravam completamente. Sua queda representava um exemplo concreto de que nenhum poder está acima da lei. Roberto, na prisão, tinha tempo para refletir sobre as consequências de suas ações. Seus antigos sócios e amigos o haviam abandonado completamente. Cada dia em sua cela era um lembrete de como a corrupção e a arrogância podem destruir impérios construídos sobre mentiras e exploração. A história da família Santos ganhou repercussão internacional. Documentários, livros e reportagens contavam sua trajetória de superação. Maria era convidada para palestras em diversos países, compartilhando sua experiência de como a dignidade e a união familiar podem superar os maiores desafios. O sistema judicial brasileiro passou por importantes transformações após o caso. Novas legislações foram criadas para proteger trabalhadores e punir com mais rigor casos de assédio e discriminação no ambiente de trabalho. A história de Maria serviu como um catalisador para mudanças estruturais importantes. Os antigos funcionários de Roberto que temiam se manifestar anteriormente agora encontravam coragem para denunciar abusos. A família Santos havia criado um movimento que ia muito além de sua história individual, transformando-se em um símbolo de resistência e esperança para trabalhadores de todo o país. No interior de Minas Gerais, Maria olhava para sua nova vida com serenidade. Sua vingança não havia sido baseada em destruição, mas em construção. Cada projeto, cada ação de seus filhos representava uma vitória contra um sistema que historicamente marginalizava os mais pobres. Sua dignidade, finalmente, havia sido completamente restaurada. 10 anos após o julgamento que mudou suas vidas, a família Santos havia se transformado em um símbolo nacional de resistência e transformação social. Maria, agora com 52 anos, continuava sendo uma referência em palestras e projetos sociais, sua história servindo de inspiração para milhares de trabalhadores em todo o país. Sua escola de culinária havia se expandido, transformando-se em um centro de formação profissional que oferecia oportunidades para jovens de comunidades carentes. Luísa, aos 25 anos, havia se tornado uma renomada advogada especializada em direitos trabalhistas. Sua atuação em casos de assédio e discriminação havia transformado dezenas de ambientes corporativos, criando jurisprudências importantes que protegiam os direitos dos trabalhadores.
Sua brilhante carreira era constantemente associada à história de superação de sua família, sendo reconhecida como uma das jovens advogadas mais promissoras do país. João havia transformado sua plataforma digital de denúncias em uma empresa de tecnologia social. Seu aplicativo já havia auxiliado mais de 50 mil trabalhadores a documentarem casos de assédio e irregularidades trabalhistas. Os investimentos em sua startup vinham de grandes empresas interessadas em melhorar seus ambientes organizacionais, provando que a transformação cultural era possível. Pedro continuava desenvolvendo tecnologias de transparência empresarial. Seus sistemas haviam sido adotados por dezenas de grandes corporações, criando mecanismos de fiscalização interna que preveniam casos de corrupção e assédio. Sua expertise em tecnologia havia se tornado uma ferramenta fundamental para transformações organizacionais. Roberto, após cumprir sua pena, vivia no anonimato, completamente excluído dos círculos empresariais que um dia o consideraram poderoso. Helena havia sido liberada alguns anos antes e tentava reconstruir sua vida longe dos holofotes, completamente transformada pela experiência de perder todo o seu status social. Ambos carregavam as consequências de anos de ações antiéticas. A fundação criada pela família Santos havia se tornado uma referência nacional em defesa dos direitos dos trabalhadores. Projetos de capacitação, programas de denúncia e iniciativas de transformação social eram desenvolvidos continuamente, impactando positivamente milhares de vidas em todo o território nacional. Cada ação representava a materialização do sonho inicial de Maria. As universidades brasileiras utilizavam a história da família Santos como um caso de estudo em diversos cursos. Direito, administração, sociologia e psicologia organizacional estudavam sua trajetória como um exemplo concreto de como a resistência, a união familiar e a ética podem transformar estruturas sociais profundamente enraizadas. O impacto da história de Maria havia ultrapassado as fronteiras brasileiras. Convites para palestras internacionais, documentários e livros traduzidos em diversos idiomas espalhavam sua mensagem de esperança e transformação. Sua narrativa provava que indivíduos comuns podem ser capazes de grandes mudanças quando atuam com inteligência e determinação. A Escola de Culinária de Maria havia se transformado em um centro de formação profissional que oferecia muito mais do que técnicas culinárias. Cursos de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e capacitação profissional eram oferecidos gratuitamente para jovens de comunidades vulneráveis. Cada turma formada representava uma nova geração de pessoas empoderadas. Os filhos de Maria continuavam unidos, compartilhando o sonho de transformação social iniciado por sua mãe. Suas diferentes áreas de atuação, direito, tecnologia e empreendedorismo social, se complementavam, criando um ecossistema de mudança que ia muito além de suas histórias individuais. A união familiar continuava sendo sua maior força. As leis trabalhistas brasileiras haviam passado por significativas transformações inspiradas em casos como o da família Santos. Mecanismos de proteção ao trabalhador, punições mais rigorosas para assédio e discriminação, e sistemas de fiscalização mais eficientes haviam sido implementados. A sociedade começava a compreender que a dignidade humana deveria sempre prevalecer. Maria olhava para sua trajetória com serenidade e gratidão. De cozinheira humilhada a símbolo nacional de resistência, sua história provava que a verdadeira vingança não estava na destruição, mas na capacidade de transformar dor em esperança, silêncio em voz, e opressão em oportunidade de crescimento para todos.